Bom dia, seja bem-vindo a mais um tempo juntos, nessa manhã de domingo. E a gente estava ouvindo aí um pouquinho lá da Vila de Piratininga, que está comemorando 30 anos também de igreja, uma longa caminhada. Espero que a gente também possa um dia estar celebrando um tempo tão bom assim, né? Eu queria lembrar você nessa manhã que a gente vai celebrar a ceia mais ao final da nossa transmissão aqui, do nosso tempo juntos. Então, se você quiser, ainda dá tempo de correr, pegar lá um suco, um vinho, ou alguma outra coisa que você possa usar para representar o cálice, um pedaço de pão, ou alguma coisa também que você possa representar, né, o alimento, o pão, para que a gente participe no final. Tá ok? Então tá bom. Vamos lá, tempo de adoração, Senhor. Quero convidar você para mais uma vez colocar seu coração, sua mente nesse tempo de adoração a Deus. É algo que nós fazemos para Ele, crendo que a sua presença habita nas nossas vidas, na nossa casa, de uma maneira muito especial. A palavra diz que Deus habita entre os louvores. Nós podemos celebrar aquilo que Ele é, cantar canções para Ele, falar com Ele. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo aqui, Senhor. Nossa simplicidade, Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Declarar a Tua grandeza, Senhor, e a Tua bondade. Tu tem sido tão bom para nós, Senhor. O Senhor tem nos guardado e nos preservado, Senhor. Em meio a lutas, tribulações, o Senhor nos tem salvado, Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, nesse tempo diante da palavra, nesse tempo contigo, Senhor. Sobre mim, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. 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 Mais de ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Mais de ti, Senhor, te adoramos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei,
dias, mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és, quem tu és, quem tu és. Este é quem tu és. Confia em ti, Senhor, em tuas promessas. Meu Deus, pois este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Vem sobre nós, vem sobre nós. Nos lançamos diante de ti, Senhor, nesse momento. Nossas vidas, como estão? Tu conheces o profundo do nosso coração. Vem, Senhor, restaurar a nossa alegria. Tu és, Senhor. Mesmo quando não vejo, tu cuidas. Se não sinto, tu cuidas. Assim é que tu és, Jesus, te adoramos, Jesus, nosso Deus. Nosso Deus, nosso Deus. O Senhor tem nos chamado para confiar nele, na sua palavra. Nós temos aprendido tanta coisa sobre isso. E eu oro para que a resistência do nosso coração e nos rendemos a ele seja cada vez mais quebrada na nossa vida. As cadeias que prendem o nosso ser, de nos expressarmos diante dele como a gente pode e deve se expressar, mesmo nas nossas casas, quando nós voltarmos a estar juntos, né? Que a gente consiga olhar para a palavra do Senhor, olhar para aquelas coisas que nós cantamos sobre ele, sobre a sua obra, e isso possa arrebatar o nosso coração e a gente possa se alegrar com ele e nele por tudo que ele faz, né? Vamos cantar mais uma canção, a última canção, canção de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. O amor me faz cantar. Amém. Que seja sempre esse o motivo da nossa canção, o amor de Deus. O amor por Deus, o amor por aquilo que Ele é. Grande Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos Teus grandes feitos, por essa rocha firme que o Senhor é. Sustenta-nos, Senhor. Amém. Ok. Seja bem-vindo, se você chegou um pouquinho atrasado. Nós hoje estamos fazendo uma mensagem que talvez se torne uma série. Eu ainda estou estudando isso. Nós temos possivelmente semana que vem uma mensagem especial, então eu estou acomodando um pouco isso, por isso essa razão. Também a gente encerrou a nossa série Quarentena, está lá no YouTube, se você quiser assistir, são 5 episódios, foi muito legal, foi muito bom, recebi bastante retorno das pessoas também, de quão bom tem sido essa mensagem. Nosso grupo de quarta foi muito bom, esse que eu pude participar na última quarta, eu sei que os outros também foram bons, mas eu não pude atender alguns deles. E fiquei muito feliz de ver as pessoas se envolvendo com o texto, com a mensagem, com a experiência de Jesus como exemplo para nós, né, de momento de quarentena, de busca do Espírito Santo. E nós seguimos olhando para a Palavra de Deus e o que ela pode nos ensinar. Eu acredito que Deus ainda quer nos mostrar mais algumas coisas, manter a nossa mente naquilo que está acontecendo, tá bom? Um recado rápido aqui para você antes da gente seguir com a palavra, então. Que nós estamos no momento ainda com nossas atividades apenas através de transmissões, lives no Instagram, quando a gente faz alternativo, mas principalmente aqui aos domingos. Nós vamos fazer uma tentativa de retorno parcial, conforme as orientações que o governo está passando, para a primeira semana de julho. Não me lembro agora a data específica, mas o primeiro domingo de julho nós queremos estar juntos novamente. E possivelmente durante junho ainda a gente faça uma transmissão também lá do nosso local, com algumas pessoas, para a gente fazer uma experiência, para ver como que vai ser a dinâmica de receber as pessoas, de organizar o espaço, etc. Tá bom? Estou falando isso para que você esteja orando por isso, né? As decisões nessa área não são muito simples, nós queremos o melhor para você, o melhor para a comunidade, em todos os sentidos, tanto de participação nossa junto de novo, quanto da questão da saúde, né? Nós não queremos se arriscar demais, não queremos também viver sobre o medo, nós queremos ter sabedoria, entender o momento certo para fazer as coisas. Quero que você esteja bem também na sua casa com relação a isso. Se você tem se sentido apreensivo com todo esse contexto, que a paz de Deus venha ao seu coração, porque nós não precisamos temer, né? Nós precisamos aprender a estar com o Senhor, confiar no Senhor, olhar as circunstâncias, e é isso que nós temos ouvido muito nesses últimos dias, né? Buscar esse lugar de segurança. E a nossa mensagem de hoje tem bastante a ver com isso também. É algo que durante a semana me falou bastante ao coração. Acho que vocês vão gostar bastante também de ouvir e refletir sobre isso. Se nós formos falar de segurança hoje em dia, né, de se sentir realmente seguro, tá muito na moda, né? Tá muito no momento agora, né? Talvez antes a gente estava meio aéreo, pensava sobre isso algumas vezes, mas hoje está muito mais fácil de falar sobre segurança de saúde, e aí às vezes a gente olha noticiários e falam de conflitos e outras coisas que estão acontecendo, e a gente vai ficando, mesmo na nossa cidade, a gente vai ficando tenso. A nossa cidade teve um tumulto nesse início de semana, as coisas estão bastante confusas, né? Então segurança é algo que para nós remete a
para falar de segurança, a gente tem que falar do quê? De preocupações. A gente se sente inseguro porque nós temos preocupações, não é mesmo? Porque a gente sente a proximidade de tribulações, de coisas ao nosso redor, mexe com o nosso interior, mexe com as nossas emoções, mexe até com a nossa razão, porque a gente questiona muitas coisas, né? E refletindo um pouco sobre isso, e no texto que nós vamos ver já em seguida, eu comecei a me lembrar de quando eu tinha mais ou menos 20 anos, né, essa questão da segurança. Talvez você se lembre também. Era uma época onde a gente achava que, conversando com os mais velhos, para outras pessoas, a gente falava assim, às vezes, puxa, mas você se preocupa demais, meu pai se preocupa demais, o meu avô se preocupa demais, né? As pessoas mais idosas se preocupam demais, tantas preocupações, não há motivo para isso. E nós, como jovem, aos 20 anos, a gente achava que isso não era necessário, né? E nós nos sentimos em paz. Mas a reflexão nossa aqui hoje começa dizendo isso, né? Que na verdade essa paz do jovem às vezes é uma paz ignorante, né? Uma paz que falta conhecimento. O que acontece? Quando você cresce, na idade que eu já estou agora, que ainda sou novo, mas já vivenciei muitas coisas, você começa a perceber que se você não cuidar, de fato existem inúmeras coisas para tirar a sua paz e para deixar você desconfortável e se sentindo inseguro, né? Isso nos diz algo, nos leva a perguntar a nós mesmos, será que é possível ter uma paz? E se essa paz, que tipo de paz é ela? Ela precisa ser uma paz real. A paz do jovem de 20 anos, ela é uma paz que a gente está usando aqui, uma palavra talvez um pouco forte, ignorante, mas no sentido de ignorar. Ainda não tem experiência suficiente para saber o que é paz de verdade, não é? Isso é o que acontece. E olhando para esse texto, como cristãos, nós buscamos a paz que vem do alto, uma paz que seja real, uma paz que sobreviva em meio a tempos difíceis, a tribulações e adversidades. E um salmo que nos fala muito sobre isso é o Salmo 91, e nós vamos ler ele juntos e vamos passar um tempo refletindo sobre ele, tá bom? Então veja lá, Salmo 91. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, você pode abrir a sua. Salmo 91, nós vamos ler o salmo inteiro. Não é um salmo muito longo, é um salmo muito conhecido. Aqui. Vamos lá? Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Pode ser a bala que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Está entre aspas, como se Deus falando isso, né? Porque ele me ama, eu o resgatarei. 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é um salmo bastante interessante, mas é um salmo que exige de nós alguns cuidados na sua leitura. Ok? Então esse salmo nos fala, em linhas gerais, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza. São figuras de linguagem que nos falam de proteção, de cuidado. Em linhas gerais, você vai ver que esse texto começa até os primeiros 4 versículos fazendo uma promessa muito clara. Deus vai cuidar de nós.
E aí ele começa do 5 em diante, até quase o 13, falando de situações onde ele faria isso. E é nesse pedaço que fica um pouco confuso entender aquilo que Deus está falando, o que exatamente vai acontecer e como ele exatamente vai nos proteger, né? Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos entender bem o texto, porque a promessa parece muito clara ali no começo. Ele cuidará de nós. Mas ele depois começa a usar exemplos de coisas que começam a ficar um pouco difíceis para a gente entender. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, você não cairá. Né? Nenhuma praga o atingirá, mal nenhum virá sobre você. Basta você confiar no Senhor. Isso é uma coisa que nesse texto do Salmo 91 acaba nos confundindo um pouco. Existem 3 coisas que você tem que tomar cuidado em textos desse tipo, especialmente no Antigo Testamento, onde não havia ainda a revelação completa, né, e os profetas e os homens, mulheres de Deus que participaram da história, especialmente no Antigo Testamento, não viam ainda, não tinham visto como nós vemos hoje, tudo que haveria de acontecer, a vinda do Filho, né, o Deus encarnado, nada disso. Então eles olhavam de acordo com a perspectiva deles. E também muitos desses salmos incorporam um elemento de profecia, de falar de algo não só mais no futuro, no sentido de realização mesmo, não de futuro, de prever o futuro, mas da complexidade da vida e da eternidade, né, porque são palavras de Deus também através dos salmistas. Então todo esse contexto faz o salmo um salmo que nos deixa com algumas dúvidas, digamos assim. Agora, veja bem, como que a gente pode então entender isso corretamente? Qual que é o perigo aqui? Qual que é o perigo? Vou frisar de novo. Se você ler o texto, é interessante ver que ele diz, por exemplo, você não temerá o pavor da noite, a flecha que voa de dia, a peste sorrateira. E ele vai dizendo coisas assim um pouco mais graves, mas olha só, no versículo 12 ele chega a dizer, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui está dizendo o seguinte, que Deus vai cuidar de você a um ponto, se você confiar nele, que nem tropeçar em pedra você vai tropeçar. Você começa a perceber que tem alguma coisa um pouco aparentemente estranha? É como se o salmista estivesse dizendo assim, se você confiar em Deus, se você confiar em mim, né, o Senhor dizendo, completamente, nenhum mal vai te atingir, nada vai acontecer na sua vida, até a ponto de você não tropeçar em coisas, nem chutar o pé da cama. Dói pra burro quando a gente chuta o pé da cama, porque você está completamente guardado. Essa é uma maneira que nós podemos estar lendo o texto, e muitas vezes é usada dessa forma, né, por alguns pregadores. Se você entender isso dessa forma, o perigo que está aí é simples. Você já deve saber que na sua vida adversidades te encontraram. Talvez você esteja passando algumas muito complexas agora mesmo. E aí, se você entende o texto dessa maneira, de forma, vamos dizer assim, simplista, sem entender de uma forma mais profunda como é que Deus trabalha, você terá um risco na sua relação de Deus, com Deus, de pensar 2 coisas. Acho que Deus não cumpre bem suas promessas. Nós acabamos de cantar isso. É importante entender as promessas de Deus, porque é muito comum as pessoas aplicarem promessas de Deus às Escrituras da forma como lhes cai melhor. Saca do texto e aplica. Tim Keller estava estudando um texto dele, e alguns comentários inclusive sobre o Salmo 91, e ele fala assim, quando você vai para um texto novo, um texto assim mais difícil um pouco, e você deseja muito que ele fale alguma coisa para você e você acaba entendendo que o texto fala isso mesmo, suspeite, ele diz. Suspeite. Textos que são... Alguns textos, se você vai para eles, com eles, você, eu queria muito uma palavra de promessa, eu queria muito que Deus, né, fizesse tal coisa por mim, e aí você vai para o texto, e aí você, olha, não é que o texto fala isso mesmo? Ele diz, suspeite. Pergunte para 2, 3 irmãos mais experientes, veja se é esse mesmo a condição correta do texto, né? A outra coisa que ele diz que você pode fazer, é que são dicas para você ler na sua própria devocional, é comparar essa experiência do Salmo com outras experiências reais de pessoas da Bíblia. Um exemplo muito simples é o exemplo de Jó.
Servo justo que sofreu diversas adversidades. Então, peraí, mas Jó confiava no Senhor. A palavra diz que ele era um homem justo. Ainda assim, sofreu adversidades. Então, peraí. Então, se eu estou querendo entender que se eu for cristão e se eu for sério com Deus, nem o mal vai me atingir, eu sou quase indestrutível. Já começa a cair por terra essa interpretação errônea. Ok? Estão me entendendo? Então a primeira coisa, você pode começar a achar que Deus não cumpre suas promessas. Isso é muito perigoso. Muitas pessoas estão numa situação difícil na sua relação com Deus porque se sente que Deus as abandonou. Sente que Deus não cumpriu contratos com eles, que na verdade Deus nunca estabeleceu como eles imaginavam. Eles foram educados assim ou construíram por si mesmos essa visão de Deus. A segunda coisa que pode acontecer nessa interpretação equivocada é você começar a achar assim, puxa vida, então eu não estou sendo fiel também com Deus. Vai ver, eu preciso orar mais, jejuar mais. E nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, mas não é para ganhar coisas com Deus. Não é para estar em condição de ser abençoado por Deus, porque Deus nos abençoa, mesmo quando nós não merecemos. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, ele vai atrás de mim, ele me alcança. Se você não entender esse texto correto, você vai fazer essa outra associação. Parece, se Deus não falha, então eu estou falhando. E se a minha vida está com adversidade, se eu estou sentindo inseguro, se a minha paz não está legal, é porque eu estou fazendo uma coisa errada. Vai ver, estou em pecado, e você pode estar em pecado, mas entenda os motivos certos, entenda o texto. Tá? Então isso é um toque do Tim Keller. Duas formas de você fazer. Se você vai muito ávido para o texto e ele diz o que você queria que ele dissesse, suspeite. A segunda, verifique outras narrativas das Escrituras, de casos reais, para ver se foi assim mesmo que Deus agiu, como você está interpretando. Mas o terceiro cuidado que você tem que tomar, e que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui, é o seguinte. Talvez essa interpretação que você está tendo seja a interpretação que o próprio inimigo, Satanás, quer que você ouça. Não se assuste, parece estranho falar isso, né? Como assim, Leandro? Como é que você sabe isso? Talvez o diabo queira que você tenha justamente essa interpretação. Você estenda o texto de Salmos 91 além do que ele diz. Não. Se eu confiar no Senhor, né? Onde que diz aqui? Se você fizer do Altíssimo seu abrigo. Poxa, mas a gente canta isso, a gente sempre ora isso. Deus, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, né? Eu quero me colocar debaixo das suas asas. A gente canta tão isso, eu estou fazendo de Deus o meu abrigo. Estou buscando, pelo menos. E aqui diz que se eu fizer isso, mal nenhum vai me acontecer. E eu vivo uma vida cristã de triunfalismo, que não consegue discernir as atividades e aí sofre com isso. E sabe quem quer que você entenda as Escrituras assim? Satanás. Como que eu sei disso? Muito simples. Muito simples. Lembra-se da semana passada? Não foi uma outra coincidência a gente cair nessa conexão. Não fiz de propósito. Olha só que interessante. Salmo 91 é exatamente o salmo citado por Jesus, citado pelo diabo, por Satanás, para Jesus na tentação do deserto. Salmo 91. Lucas 4, 9 a 11, você pode encontrar isso e você vai conhecer isso. Até Shakespeare, uma anotação que eu tenho aqui, até Shakespeare na sua obra Mercador de Veneza, se não me engano, ele disse: o diabo, até mesmo o diabo, pode citar as Escrituras quando isso lhe interessa. O diabo cita Salmo 91, gente, para Jesus, dizendo para ele que, justamente o texto aqui porque os seus anjos darão ordens a seu respeito, para que o protejam, para que o guarde, que o segure. Sabe o que o diabo queria fazer, que Satanás queria fazer com Jesus? Ele queria dizer para Jesus o seguinte: não vá por esse caminho, Jesus. Para que esse caminho de sofrimento? Se Deus o ama, Ele não colocaria você nessas adversidades. Você agora está aqui como homem. Você vai experimentar dor, vai experimentar fome, já está sem comer há 40 dias. Ele começou com pão, né? Transforma a pedra em pão. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, que às vezes, além da nossa própria vontade de que algo seja dito do jeito que a gente quer, algumas vezes também é isso que o inimigo quer. Porque assim ele destrói seu relacionamento com Deus. Porque ele quebra a sua confiança com Deus, como ele quebrou com Adão e Eva. Olha, o Senhor está escondendo coisa de você. Se ele fosse bom mesmo,
ele não restringia árvore nenhuma para você. Ele começa a colocar dúvida. Será que Deus realmente cuida de mim? Porque eu estou enfrentando adversidade. Será que Deus realmente me ama? Porque ele diz que ele é protetor. E ele diz que ele é refúgio. Como que isso funciona direito? Se o diabo conseguir que um cristão acredite dessa forma, ele vai conseguir minar a nossa relação com Deus. Eu espero que você não esteja vivendo esse momento, mas talvez você esteja, onde você agora não consegue muito falar das coisas de Deus, ou não quer muito saber dessas coisas de Deus, porque talvez você ache que ele te abandonou e ele está permitindo adversidade demais na sua vida. Talvez você está achando que ele não cumpre promessas, ou que ele não cumpriu a promessa com você, porque você teve um acordo com ele lá no passado, qualquer que seja, e agora isso não está acontecendo. Talvez você ache que você não é filho, talvez, dele, porque ele prometeu nenhum mal. Quando você fala com alguém se ela acredita em Deus e ela diz que não acredita em Deus, sabe qual é a maior parte das respostas de por que não? As pessoas falam de sofrimento. Eu não acredito em Deus porque eu não posso acreditar que se Deus existe, ele permite o sofrimento. Nós não sabemos lidar com a questão do sofrimento. Por que há sofrimento? Eu recebo às vezes em aconselhamento, uma conversa, as pessoas perguntam sobre isso. Não consigo entender isso. E as pessoas não conseguem entender Deus porque não conhecem aquilo que ele está fazendo, ou porque foram ensinadas de uma maneira equivocada. E às vezes até nós cristãos passamos vergonha e envergonhamos o Evangelho porque temos um Evangelho triunfalista que não sabe conviver com a dor, que não sabe conviver com o sofrimento. E nós passamos uma ideia assim, não, esses cristãos eles ficam nessa coisa que Deus vai guardar eles de todo mal, né? Eu estou vendo que isso não é assim, e eles têm mais realidade dessa questão na prática do que muitos de nós que estamos vivendo de uma forma equivocada em relação a esse texto. Mas graças a Deus, Salmo 91 não é sobre isso, ok? Não é sobre nada, nenhum mal nos alcançar. Como é que a gente pode saber isso? Como eu falei antes, bem rapidamente aqui para você ver isso comigo, comparando as escrituras com outros textos. Como é que esse texto aqui se aplica em outros momentos? Um exemplo muito simples, vou trazer 2 ou 3 para vocês. Gênesis 50, 20 diz assim, na história de José, você vai se lembrar, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Na história de José, houve inúmeras adversidades. Se José estivesse olhando, ou se nós não soubéssemos o fim da história, estivéssemos olhando passo a passo, como entender que José é neto de Abraão, nação de Deus, Deus fez grandes promessas, não parece. José era um filho mimado pelas circunstâncias das esposas de Jacó, mais amado por Jacó do que outros filhos por causa da sua mãe, cresceu com aquele mimo, vamos dizer assim, criou-se uma dificuldade com seus irmãos, no fim ele acabou preso, vendido como escravo, acusado, mas Deus usou a vida dele e ao final ele diz, o mal que vocês planejaram, Deus o tornou em bem. Esse é um primeiro exemplo. José era um homem íntegro diante de Deus. Na sua juventude, nós conhecemos a história. Ainda assim, ele sofreu adversidades e coisas bem complicadas. Prisão, acusações, correu risco de vida. Interessante pensar isso, né? O que José está dizendo aqui para nós é que ele estava numa direção que aparentemente não fazia sentido, né? Uma família disfuncional, crises, briga entre irmãos, se tornar escravo. Ele falou, cara, minha vida não vai dar nada. Não tem sentido, né? Deus não é um Deus de promessas. Ele fez promessa a Abraão, sei lá que meu pai conversava com o pai dele, com meu avô. Isso não é para mim. Isso não tem a ver comigo. Deus não é assim, como eles estão falando.
Mas é que no momento onde nós estamos sofrendo adversidade, se nós não entendemos o que Deus está fazendo e como Deus trabalha, nós vamos perder a esperança. Se nós temos uma ideia errada de que Deus vai nos preservar do mal como se nada fosse acontecer, nós vamos estar enganados. Deus manteve José a salvo através dessas coisas todas e durante essas questões todas, e transformou todo o mal em um bem. Guarda isso aí. O outro texto das Escrituras que nos ajuda a ver isso, Romanos 8:28, é o que Paulo diz, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está formando algo naqueles que Ele o ama. Começa que Ele os ama, e porque os ama, está trabalhando em todas as coisas. Não significa que Ele traz todas as adversidades, não significa que Ele cria mal na sua vida de forma alguma para que você aprenda. Em todas as coisas Deus age. Na combinação de todos os eventos da sua vida, Ele está levando você a ser formado como alguém que conhece a Deus, alguém que está caminhando na direção de Deus. E Deus quer o seu bem porque Ele vê a sua história do ponto de vista da eternidade e não do agora simplesmente, que é tudo que você tem. É tudo que eu tenho. Nós temos só o agora. E nós temos as promessas de Deus que nós estamos tentando entender. O que Deus está dizendo aqui é que Ele prometeu sim nos guardar em todas as coisas, em todos os momentos, e nos preservar através dessas questões, para que a gente conheça, como diz o texto, a salvação dele. Mais um exemplo para você entender um pouquinho mais isso, e esse aqui é um dos melhores, é muito usado nas Escrituras para as questões como essa do Salmo 91, onde Deus parece estar falando alguma coisa, e você não pode usar aquilo completamente, porque Deus fala do ponto de vista da eternidade e a gente quer entender isso do ponto de vista do agora. Né? Tá claro isso para você? Nós lemos esse texto aqui, esse trecho depois da promessa ali do 1 ao 4, o meio do texto, é isso que está falando ali, dá a impressão que nada pode me acontecer. Olha esse texto que Jesus fala aos seus discípulos em Lucas 21, 16 e 18. Jesus fala assim para eles: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Você leu junto comigo aqui? Primeiro é o seguinte: vocês vão ser odiados e podem ser entregues à morte, mas nenhum fio de cabelo se perderá. Vocês estão entendendo isso? Como que pode a preservação de um fio de cabelo existir onde você está prometendo a morte? O que é maior? O que tem mais dano, não é? Porque Jesus e Deus, através lá dos Salmos, falando com o salmista, ele está falando de um ponto de vista muito maior, muito mais eterno. O que diz o versículo 19 desse mesmo texto de Lucas 21? Ele diz assim: é perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Isso significa, gente, trocando em miúdos, que nós precisamos colocar de fato Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ser a nossa prioridade de confiança, nossa prioridade de paz. Ele tem que ser o nosso refúgio, não importa a situação. Ele tem que ser a nossa esperança, não importa a adversidade, não importa aquilo que nós estamos nos envolvendo, nós temos que ter Ele como prioridade. Ele tem que possuir o nosso coração de forma completa nesse sentido. Né? As adversidades vão vir, as pandemias vão vir, surpresas desagradáveis vão nos alcançar. Se a gente estiver vivendo por qualquer outra coisa que não o Senhor, e não a confiança plena no que Ele está fazendo como um todo, se a nossa confiança foi um texto mal interpretado, tirado fora até de contexto, vamos dizer assim, sem entender as Escrituras como um todo, a nossa paz vai embora muito rápido, na primeira circunstância. Né? Se a nossa vida estiver inclusive depositada em carreira, mesmo nos filhos, nas coisas que nós valorizamos, isso tudo pode acontecer uma coisa muito desagradável e nós perdemos a paz e nós perdemos a segurança mais uma vez. Mas o que nós estamos falando aqui não é de você começar
a se livrar dessas coisas, menos amor pelos filhos, menos investimento na sua carreira, a não ser que você precise fazer isso, tem gente que precisa investir mais na carreira. Deus está falando de mais amor por Ele, acima dessas coisas. Acima dessas coisas. Não é sobre amar menos a sua carreira e seus filhos, é sobre amar mais a Deus acima de qualquer coisa. Né? Não deixar que essas coisas nos façam reféns e escravos. As adversidades vêm e essas coisas nos são roubadas e a gente começa a achar que Deus não está mais conosco, porque Ele não nos ama como a gente imaginava. Mas é porque muitas vezes nós estamos nos baseando em coisas materiais, humanas, que estão sendo a nossa base, o nosso fundamento. A gente cantou aqui também, estou me lembrando, né? Ele é a nossa rocha, firme e constante. Mas às vezes nós estamos nos baseando numa ideia de que Deus tem algum compromisso de nos proteger e livrar de todo o mal, porque somos cristãos. E significa ao mesmo tempo nós estamos nos baseando também em algumas coisas que são humanas, que podem falhar, e elas falham, e se não falharam ainda, um dia podem falhar, e aí a gente se encontra sem chão, né? E não entende o que Deus está fazendo. O que o Salmo diz é que Deus vai nos proteger não vai nos proteger dos problemas, mas vai nos proteger através dos problemas, enquanto nós atravessamos isso. Isso é o que diz o versículo 15, né? Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Se nós não lemos esse salmo corretamente, nós não vamos chegar nessa conclusão. Se nós não olharmos para o que Deus fez na vida de homens e mulheres nas Escrituras, nós não vamos chegar nessa conclusão. Se nós não olharmos para como Jesus andou e como Ele orientou seus discípulos a andarem, nós também não vamos chegar nessa conclusão. E nós vamos perder algo muito valioso, que é aprender a ver Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza. A figura interessante aqui, essa figura que também está nesse texto e que Jesus usa muito, que é da ave, né, da águia, aqui no Salmo, lá no texto de Lucas, pelo menos na língua portuguesa, fala da galinha e seus filhotes, seus pintinhos, né? Ele diz aqui no texto, no versículo, onde está aqui? Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. O Salmo 91 nos fala disso também, de nós nos chegarmos diante de Deus porque Ele nos cobrirá. Ele nos cobrirá com as suas asas. Essa é a figura. A figura que ele está usando dessa mãe que nos protege, né? A águia, o pássaro ali, ele protege os filhos. Significa que se o sol está escaldante, ela cobre os filhotes. O sol bate nela. Ela fica sob o efeito do sol. Os filhotes ficam bem. Se vem tempo ruim, vento, chuva forte, protege os filhotes e eles ficam guardados. Ela recebe todo esse ataque. Se vem um predador, alguém querendo causar mal aos filhotes, ela protege os filhotes e ela recebe todo o ataque. Essa figura de cuidado de Deus, é assim que Ele faz, é assim que Ele nos cuida. A ideia é que a gente realmente não entenda esse salmo como Satanás gostaria que a gente entendesse. Que a gente fuja de todos os problemas, né? Não se submeta a isso, não confie no amor de Deus. Se Deus amasse mesmo você, será que Ele permitiria tudo isso na sua vida? Não dê ouvidos a isso. O Salmo 91 nos ensina que Deus vai nos guardar em meio às adversidades e vai nos revelar a sua salvação. E sabe quem é que revelou a sua salvação? O Senhor Jesus. O maior exemplo de cuidado. Como é que eu sei que Deus realmente me ama? Como é que eu sei realmente que Ele é esse refúgio, essa proteção, que Ele é essa ave que vem, essa águia, a galinha que protege os filhinhos, né? Como é que Ele é esse cuidador? Porque Ele veio e Ele encarnou, Deus encarnou em Cristo. E quando Ele encarnou em Cristo, Ele passou a sofrer as mesmas adversidades que nós passamos e se tornou inclusive imortal e experimentou a morte. E agora Ele pode cuidar de nós. E Ele deseja cuidar de nós. Sabe quando Ele fala para Jerusalém, 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 quem me dera vocês tivessem me ouvido, porque eu teria o maior prazer em protegê-los. É uma palavra de julgamento para Jerusalém. Eu queria livrar vocês do julgamento, mas vocês não me ouviram. Então Deus está nos falando, através de Cristo, né?
Recebam a Cristo como refúgio. Olhem para Ele como refúgio. Ele é o seu refúgio. Ele derramou sobre vocês a graça, né? Derramou sobre vocês a nova vida. Ele os protegeu do julgamento e da ira de Deus. E vocês estão debaixo dele, das suas asas. E agora vocês estão seguros. Ele livrou vocês do pecado. Era para o sol, a chuva, o predador vir sobre você, mas ele veio sobre Cristo, porque ele é o seu refúgio. É assim que termina o Salmo, no versículo 16. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. A verdade é que nós estamos muito focados na nossa vida terrena, por isso nós temos medo, por isso nós temos insegurança. Nós precisamos ser instruídos pelo Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, a entendermos que nós somos filhos e filhas de Deus com Ele para a eternidade. A vida longa ainda nem começou, ela só está no princípio dela. Está no princípio dela. Deus vai revelar completamente a sua salvação. Nós começamos a experimentar o reino de Deus que chegou, e o reino de Deus vai chegar na sua plenitude. Nós somos cidadãos eternos. Então Deus vai nos preservar até o fim. É nesse sentido que nós estamos completamente salvos, e não simplesmente nas pequenas coisas. E não quer dizer que Deus não age na sua vida, não quer dizer que Deus não vai livrar você de situações, não vamos misturar os textos. Mas nós precisamos entender que Ele é sim o nosso refúgio. Mas entenda isso de um ponto de vista eterno, de salvação eterna em primeiro lugar. Ainda que o homem te faça mal. Era assim com os apóstolos, os discípulos. Por que eu vou temer ao homem? Antes eu devo temer aquele que pode destruir o corpo e a alma. Nós estamos salvos. Nós somos pessoas, somos possuídos pelo nosso Deus. Nós somos posse dele. E é isso que nós queremos nos lembrar nesse dia. Jesus perseverou, assim como ele mandou os discípulos perseverarem para alcançarem a salvação deles. Perseverem, né? Ainda que vocês sejam entregues pelos seus pais, pelos seus parentes, em algum momento por causa do Evangelho, ainda que você tema pela sua vida, eu vou garantir que você seja salvo. Que essa mensagem de paz alcance seu coração, que você tenha um sentimento em nome de Jesus de que Ele é realmente um refúgio, que talvez você consiga olhar para as adversidades de uma maneira diferente, entendendo que Deus está com você, Ele responde a você, e que Ele caminha com você na sua adversidade enquanto ela dure. Não desista de clamar a Deus por livramento, por mudanças. Mas quando você enfrentar a adversidade, nunca questione, nunca duvide de que Deus o ama, porque Ele é quem Ele diz que Ele é. Deus de promessas, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem Tu és. Não deixe que as vozes das nossas necessidades, não deixe que o inimigo, Satanás, venha como veio a Jesus no deserto e distorça a palavra de Deus, colocando em dúvida aquilo que Ele diz sobre si mesmo e aquilo que Ele diz sobre você. Amém? E que é com essa ideia em nossa mente que eu queria estender a nossa mensagem para a ceia, para esse momento de ceia. Porque afinal de contas a ceia é a lembrança daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Fecha perfeitamente com esse assunto, né? Na ceia nós nos lembramos que nós temos um abrigo definitivo, nós temos uma fortaleza em Cristo. Na ceia nós nos lembramos que alguém tomou o nosso lugar, né? E a gente não foi consumido pelos inimigos, nós não ficamos presos no laço, mas nós somos livres, nós fomos libertos e a nossa vida foi completamente restaurada em Cristo, está sendo restaurada em Cristo até que Ele venha. Fazer isso em memória de mim até que eu volte, até que eu venha. Essa é a palavra da ceia. Então, se você está aí com seus elementos, nós vamos orar e essa é uma ceia do Senhor. Se você tiver, fica à vontade para participar. Na nossa comunidade nós participamos dessa forma. As famílias participam juntas, então está bem alinhado com o que nós estamos fazendo em casa. E você que está responsável pela sua casa, você e sua esposa ou sua família, vocês sirvam uns aos outros nesse momento. E nós vamos agradecer a Deus e vamos participar
juntos, tá bom? Como eu não posso ver você, eu vou esperar uns minutinhos, continuar falando aqui alguma coisa, e você vai se servir e a gente vai participar junto. Esse é o vinho ou o sangue, esse cálice, né, que representa o sangue da aliança que foi feita. Sangue foi derramado, como do Cordeiro no passado, Cordeiro que é Cristo. Derramado o seu sangue em nosso favor, estabeleceu uma nova aliança. Alianças de Deus não podem ser quebradas. Um novo tempo, um novo começo, tudo novo para nós. Da mesma forma, o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi colocado em nosso lugar. Nosso lugar no madeiro, nosso lugar na cruz. Esse era o nosso lugar. E diferente de Jesus, nós iríamos sofrer aquilo e nós iríamos ficar no túmulo. Cristo tomou em seu lugar, tomou em nosso lugar aquela adversidade. E em nosso favor, Ele nos proveu a vida. Nós fomos justificados por Ele. E agora nós somos justos em Cristo. E nós somos salvos e estamos sendo salvos em Cristo. Esse é o motivo da nossa celebração. Vamos agradecer? Pai, em nome de Jesus e por Jesus, nós agradecemos pela Tua obra. Senhor, eu sei que há muito ainda mistério, mesmo na questão da ceia, Senhor, porque há algo que o Senhor faz em nossas vidas à medida que nós nos aproximamos e confiamos em Ti, que nós não podemos talvez ver com nossos olhos, mas nós cremos no Senhor. Eu oro, Pai, nesse dia para que a fé em Cristo aumente em nós, Senhor. Para que a fé em Cristo, Senhor, transforme o nosso coração e nos encha de coragem, nos encha de paz e de perspectiva da vida, Senhor, como o Senhor a vê. Nós queremos que o Senhor seja o nosso refúgio, que o Senhor seja para nós a fortaleza, conforme a sua promessa. Que nós entendamos que o Senhor está conosco mesmo nas adversidades, Senhor, mas todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas colocadas sobre a mesa juntas, ao final, estão trabalhando para o nosso bem, para algo que o Senhor quer construir em nós. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo elemento do vinho e do pão, que representa a morte de Cristo. Que Cristo seja a nossa vida, Pai, assim como esses alimentos também nos alimentam. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Agora você pode participar. Que bom. Uma coisa que tem acontecido com a ceia é que a ceia tem virado também um calendário para nós, né? Antes a gente participava da ceia, primeiro domingo aqui no nosso caso, e acaba que fica uma rotina, a gente sabe que a gente não pensa muito nisso. E agora nessa época a gente tem contado a ceia, essa já é a terceira ceia que a gente participa em casa, ou seja, está se estendendo o tempo dessa quarentena. Vamos terminar orando, agradecendo a Deus por mais este tempo. E lembre-se de, terminando o culto também, você ter um tempo com a sua família, porque agora a gente está privado disso, mas para ministrar a sua família. Ore com aqueles que estão na sua casa, que sofrem, ore por outros que estão fora, mas especialmente ali, tenha um tempo também com a sua família. Pergunte como estão as emoções, pergunte se há algo incomodando o coração, se há alguma questão física, e ore em nome de Jesus para que essas coisas sejam curadas e sejam restauradas, né? E que você possa ter uma semana também abençoada diante de Deus, mesmo que você enfrente adversidades, que a paz de Cristo esteja no seu coração e esteja com você sempre. Amém? Muito obrigado, a gente se vê semana que vem. Mantenha contato, não fique totalmente isolado, tá bom? É isso aí. All the sadness